Seja bem-vindo a mais um treinamento da Escola de Competências. Nesse curso, você aprenderá os conceitos básicos da teoria geral de seguros. Viver envolve riscos, e nós necessitamos de proteção contra o perigo, a incerteza e a imprevisibilidade. Dessa forma, vamos verificar que desde o século 23 a.C., o homem desenvolveu formas sustentáveis para garantir a saúde financeira no transporte de mercadorias. Em um dos métodos, designava-se que os cameleiros que cruzavam o deserto mutualizavam entre si o prejuízo com a morte de animais, a fim de gerenciarem os riscos inerentes a essa perda. Este instrumento, mais tarde, ficou conhecido como seguro. E quais são as características de um seguro? Primeiro, o mutualismo, ou seja, a formação de um grupo de pessoas com interesses em comum, constituindo uma reserva econômica para dividir um risco de um acontecimento não previsto, como o caso dos cameleiros citados anteriormente. Além disso, a incerteza, isto é, um evento que pode ou não ocorrer no futuro e cuja ocorrência tem um efeito negativo que pode ser expresso em termos monetários. E por último, a previdência, que está relacionada diretamente à proteção das pessoas em relação a si próprias ou a seus bens. E é por isso que o seguro se torna tão importante. Mas o que é o seguro então? Dá-se o nome de seguro a todo contrato pelo qual uma das partes, o segurador, se obriga a indenizar a outra, segurado, em caso de ocorrência de determinado sinistro, em troca de um prêmio de seguro. Para exemplificarmos tudo isso, vamos conhecer o Sr. José Azarento, ou para os íntimos, Zé Azarão. O Zé é um homem solteiro, de 60 anos, sem dependentes e acabou de comprar o carro dos seus sonhos. Cuidadoso que é, Zé Azarão foi conhecer mais sobre o seguro de automóvel, um produto para se prevenir dos prejuízos financeiros decorrentes dos riscos que envolvem o seu bem. O risco é o objeto do seguro. Para serem seguráveis, os riscos devem necessariamente ser possíveis, futuros e incertos. Mas também precisam acontecer acidentalmente e não de forma intencional. Devem gerar um prejuízo e serem mensuráveis. Se o risco não puder ser medido, a seguradora não poderá estabelecer um custo adequado para sua aceitação. O segurado é o Zé Azarão, quem tem um interesse legítimo relativo à pessoa ou ao bem em questão. O segurador, no nosso caso a Caixa Seguros, é quem assume a responsabilidade pelo risco contratado. Para que a Caixa Seguros aceite o seguro do Zé Azarão e de tantos outros segurados, ela cobra um prêmio, ou seja, uma prestação para efetivar a contratação do seguro, adquirindo assim o direito à indenização previamente combinada. O Sr. Zé Azarão decidiu então contratar um seguro para o seu automóvel. Para isso, ele contou com a Par Corretora, empresa responsável por representar toda a relação com a seguradora e por escolher as coberturas adequadas aos riscos do Zé Azarão. O contrato de seguro definido por meio da Par Corretora deve ser nominado, de adesão, bilateral, oneroso, aleatório, formal ou solene e de máxima boa-fé. É fundamental que o segurado faça declarações verdadeiras e completas e não omita nada sobre circunstâncias que envolvem o risco objeto de seguro, sob a pena de perder o direito ao recebimento da indenização. Para efetivar o seguro, o Sr. Zé Azarão deve fazer uma proposta, que é um instrumento formal de manifestação da vontade de quem quer efetivar um contrato. A análise e aceitação do risco pela seguradora é feita a partir dos dados desta proposta. Após o aceite da seguradora, é emitida a apólice, que formaliza o contrato de seguro, contendo as condições gerais, específicas e particulares. Emitida a apólice, o segurado pagará um prêmio referente à proposta de seguro aceita pela seguradora, para que esta emissão seja válida para o período proposto. Agora, vamos entender um pouco sobre prêmio, sinistro e franquia. Na hora de comprar ou trocar de veículo, não basta apenas observar o modelo do carro. É fundamental avaliar também o preço do seguro para checar se o custo cabe no orçamento. Para se calcular o preço do seguro, centenas de variáveis são consideradas, mas uma das principais é o modelo do carro, que irá definir se a probabilidade de roubo é alta ou não e, portanto, se o seguro será mais barato ou mais caro. Precavido que é, Zé Azarão solicitou uma cotação para um seguro com cobertura total no valor do automóvel, além de coberturas adicionais de até R$60 mil para danos materiais e até R$100 mil de danos corporais a terceiros, com assistência 24 horas, cobertura de vidros e garantia de até 6 meses de reposição do valor de um carro novo. Com essas informações coletadas pela Par Corretora, nossa seguradora conseguirá fazer a aferição precisa do risco por meio de técnicas de estatística, acrescentando-se as despesas e o lucro da seguradora, os impostos e os encargos, para enfim obter o prêmio final denominado prêmio bruto. Na próxima explicação, vamos entender o passo a passo para a formulação do prêmio bruto, começando pelo prêmio estatístico. A primeira etapa da formulação do prêmio é a mensuração do risco, cálculo que irá gerar o prêmio estatístico. Este é o valor a ser pago para cobrir o custo estimado dos prejuízos,
sendo determinado pelos seguintes fatores: valor matemático do risco e custo médio dos sinistros. Onde o valor matemático do risco é uma medida de frequência relativa de sinistros, obtida pela relação entre o número de sinistros ou eventos ocorridos e o número de seguros ou riscos pesquisados da amostra de objetos expostos ao risco. Já o custo médio do sinistro representa a relação entre o prejuízo total indenizado e o respectivo número de sinistros. Prêmio comercial. O prêmio comercial é aquele que se obtém acrescentando-se o carregamento comercial ao prêmio estatístico, composto dos seguintes elementos: despesas administrativas ou gastos de gestão interna, despesas de aquisição e produção ou gastos de gestão externa e remuneração do capital empregado ou lucro, onde C é a soma dos 3 parâmetros que compõem o carregamento comercial da seguradora. Prêmio bruto. É o resultado do somatório do prêmio comercial com os encargos e impostos. É o prêmio que nosso segurado efetivamente pagará, sendo encargos valores cobrados do segurado, independentemente do prêmio comercial, que incluem custo de emissão, custo de cadastro e adicional de fracionamento, somente nos casos em que o seguro é pago parcelado. E imposto. O cobrado nas operações de seguro é o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou operações relativas a títulos e valores mobiliários, o IOF. Seguindo este raciocínio, a Caixa Seguros define o prêmio bruto que o Zé Azarão deve pagar para ter seu bem segurado. Neste caso, o prêmio custará R$ 4.500. Infelizmente, um sinistro ocorreu com o Zé Azarão. Nos próximos passos, vamos conhecer o processo de sinistro em uma seguradora, para verificar se ele está coberto para receber a indenização ou não. Como acontece com cerca de 10% dos motoristas de veículos leves todo mês, Zé Azarão se envolveu em um acidente e, devido à gravidade do impacto, o veículo acabou se incendiando. Diante do fato, a primeira atitude que o Zé Azarão deve tomar é entrar em contato com a seguradora para reportar o acidente e solicitar maiores informações sobre os procedimentos para o recebimento da indenização. Ainda bem que o Zé Azarão tem um seguro contratado para o seu automóvel e com cláusula de danos materiais a terceiros, ou seja, a seguradora pagará os danos ao proprietário do carro amarelo e os danos em seu carro. Neste caso, o incêndio pode ou não representar um sinistro cujo risco estava previsto no contrato de seguro que ele acordou com a seguradora. Após ser comunicado do acidente, a seguradora inicia o processo de sinistro para identificar se o sinistro ocorrido é passível de indenização ou não. A primeira fase do processo de sinistro consiste no levantamento das causas e da extensão dos danos causados a bem segurado. A segunda fase é chamada de regulação do sinistro, momento no qual são analisados os relatórios ou certificados de vistoria. A terceira e última fase culmina no encerramento do processo, com o pagamento ou não da indenização, dependendo da abrangência e vigência do contrato de seguro e da constatação da realidade dos fatos. É importante saber que na fase de liquidação de sinistros pode ocorrer a venda dos salvados, que nada mais é que a parte do bem que não foi totalmente danificada no sinistro e ainda possui valor para o proprietário ou para a seguradora. A importância do seguro fica bastante evidente neste caso, já que sem o seguro, Zé Azarão assumiria o prejuízo dos 2 carros, pagando do seu próprio bolso. Assim, ele só terá que pagar a franquia. Depois de entender como é o processo de sinistro, é hora de conhecer sobre a franquia. A franquia é um tipo de coparticipação do segurado em relação ao risco e à indenização. A franquia é cobrada pela seguradora principalmente para evitar que o segurado danifique o bem de forma intencional e para eliminar os pequenos sinistros, que gerariam um custo alto às seguradoras por serem mais frequentes. O valor das franquias são fixados a partir das perdas normais esperadas e que podem ser suportadas pelo segurado. No seguro de automóvel, a franquia é do tipo dedutível. Como o veículo do Zé Azarão estava avaliado pela tabela FIPE no momento do acidente em R$ 60 mil, e a franquia definida no contrato de seguro é de R$ 2.500, a seguradora pagará ao Zé Azarão apenas R$ 57.500. Depois de entender todo o processo de seguro, desde a contratação até a fase de liquidação do sinistro, vamos entender um pouco mais da história do seguro no Brasil, no que tange a sua regulamentação. Em 1966, o governo federal instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, o SNSP, responsável por regular, fiscalizar e incentivar o mercado. O SNSP, bem como os órgãos a ele ligados, estão subordinados ao Ministério da Fazenda, que cuida basicamente da formulação e execução da política econômica. O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, é o órgão governamental encarregado da fixação das diretrizes
e normas da política de seguros privados no Brasil. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é o órgão responsável pela regulação, supervisão, controle, fiscalização e incentivo da atividade de seguros, previdência e capitalização. A estes órgãos são encaminhadas as denúncias dos segurados contra as seguradoras, corretores e outros órgãos do mercado. As sociedades autorizadas a operarem em seguros privados são as seguradoras. A Caixa Seguros, por exemplo, é uma delas. Existem também as entidades abertas de previdência complementar, as empresas de resseguro e os corretores de seguros. A única exceção é no caso do seguro-saúde, que é regulado pela ANS, Agência Nacional de Saúde, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Chegamos à parte final do nosso treinamento e que tal conhecer alguns seguros que a Par Corretora oferece ao nosso Zé Azarão? São variados e atendem todas as necessidades, desde planos de saúde até as proteções para o seu negócio. Inicialmente, temos os seguros de vida, que são seguros individuais. Com ele, o Zé Azarão tem garantida uma indenização para ele, contra acidentes pessoais ou doenças graves, ou para seus beneficiários em caso de falecimento do segurado. Em seguida, temos os seguros patrimoniais, que irão segurar o veículo do Zé Azarão, sua residência, sua empresa e até seu condomínio. Neste grupo de seguros, o Zé Azarão protege seus bens contra roubos e incêndio, além de contar com um leque de assistências para facilitar seu dia a dia. O Zé Azarão ainda pode adquirir seguros relacionados a serviços financeiros e produtos para acumular e rentabilizar o seu dinheiro. Dentro dos seguros financeiros, comercializamos o seguro prestamista e o seguro habitacional. Estes seguros foram criados para que o Zé Azarão, ao solicitar um empréstimo para a compra de um bem ou construção da sua casa, e na ocorrência de um evento que o torne incapaz de continuar quitando sua dívida contraída, indenize a instituição financeira que concedeu o crédito. Este tipo de seguro beneficia o comprador ou a sua família em caso de morte e também ao vendedor e instituição financeira. Adicionado aos serviços financeiros, temos o consórcio e a previdência complementar. Estes produtos permitem ao Zé Azarão comprar seu carro ou sua residência e acumular dinheiro para uma aposentadoria tranquila, um plano futuro, com programação de contribuições periódicas e alta rentabilidade para dinheiro guardado. O Zé Azarão não pode esquecer de proteger sua saúde. Por isso, conta com a Par para ter seus planos de saúde e odontológico, proteções que garantem atendimentos e emergências médicas, odontológicas e hospitalares. Por fim, o Zé Azarão dispõe na Par um leque de seguros personalizados para qualquer eventual necessidade, seja na construção civil, no segmento rural, aeronáutico, marítimo, transporte, entre outros. Agora você já conhece um pouco mais sobre nosso mercado de seguros. Em caso de dúvidas, mande um e-mail para a nossa Escola de Competências no seguinte endereço: treinamento@parcorretora.com.br.